Uma questão de timing. Vamos lá. Já era mesmo hora de escrever este livro. E é, em certo sentido, sobre timing. Na verdade, ele está em vários anos atrasado. Eu pretendia escrevê-lo quando tirei uma licença da universidade em que trabalhava para usar as instalações de uma conhecida faculdade de negócios. Ali, imaginei, além de uma agenda menos sobrecarregada, eu teria acesso a colegas especialistas que poderiam me ajudar a pensar sobre questões relevantes. Cerca de um mês antes de minha transferência, eu vinha negociando com o vice-diretor certos aspectos da visita que poderiam torná-la mais produtiva. Uma sala próxima de colegas respeitados, um assistente, telefone, vaga de estacionamento e privilégios na biblioteca. Pouco folgado, hein? Vai ver, o cara merece. Quando eu recebi uma ligação fatídica dele. Começou muitíssimo bem. Bob, disse ele, tenho boas notícias. Consegui a sala que você queria, um computador excelente, um assistente, acesso à biblioteca, estacionamento e telefone. Cuidaremos de tudo isso. Fiquei satisfeito e agradeci por tudo que ele fizera por mim. Ele esperou um momento e replicou: Bem, há uma coisa que você poderia fazer por mim. Acabamos de identificar a necessidade de um professor para lecionar marketing aos nossos alunos de MBA. Estou num aperto e de fato me ajudaria muito se você pudesse assumir essa posição. Tá, nada mais justo. Faz é que se paga, amigão. Eu teria que concordar com o pedido. Peraí. Eu sabia que concordar com o pedido diminuiria minhas chances de completar o livro durante minha estadia lá, porque eu nunca havia lecionado em uma faculdade de negócios. O que significava aprender um conjunto novo de normas didáticas. Eu nunca ministrara uma cadeira de marketing. O que lecionava, o que significava desenvolver um curso inteiro com aulas, leituras, exercícios e avaliações. E eu nunca dera aula no MBA, o que significava, pela primeira vez em minha carreira, que eu estaria alocando grande parte das minhas atividades fora da classe a perguntas, comentários e necessidades dos alunos mais implacáveis que o magistério já conheceu. Alunos do primeiro ano do MBA. Concordei mesmo assim. Não conseguia ver nenhuma outra opção apropriada. Não no instante após eu expressar meus sinceros agradecimentos por tudo que aquele criador de momento acabara de providenciar para mim. Se ele tivesse perguntado um dia antes ou depois, eu teria sido capaz de dizer não, explicando que precisava escrever um livro durante a minha permanência ali. Mas as circunstâncias eram diferentes no momento privilegiado criado por ele. Ou seja, o fela da puta, com todo respeito, ele já sabia o que ele queria do cara, ele já sabia o que o cara queria, ele podia entregar, ele conseguiu deixar tudo pronto para entrega, mas no momento da entrega, ele esperou o momento mais oportuno de todos. Foi depois dele dizer que já tinha conseguido, que já era do cara, esperou o cara agradecer. E como agradecimento, nada melhor do que uma retribuição. Então, assim ele garantiu que o cara fosse aceitar o pedido. O cara é brabo. Concordei me... Opa, já passei daqui, hein? Por causa do que ele acabara de fazer por mim, não havia uma alternativa socialmente aceitável ao sim. Ainda bem que ele não precisava de um rim. Ele teria se ele precisasse. Enfim. Assim, em razão das exigências do momento, não tive como recusar o convite. E, então, ao fim da minha licença, cujo objetivo havia sido escrever este livro, não havia livro. Decepcionei minha família, alguns editores e também a mim. No entanto, consigo ver dois pontos positivos nessa sequência de eventos. Cara, assim tá me incomodando aqui.
Primeiro, surgiram novas pesquisas no domínio da ciência da persuasão, e pude incorporá-la ao texto. Segundo, a manobra extraordinariamente eficaz do vice-diretor ilustra com perfeição outra grande afirmação deste livro. Práticas persuasivas criam janelas de oportunidade que não ficarão abertas para sempre. Acredito que teria conseguido reunir os recursos para recusar o pedido daquele homem se tivesse sido feito em um telefonema separado, em outra ocasião. Então, no caso, eles estavam ali frente a frente, pessoalmente. Peraí, não, eu acho que ele tinha ligado mesmo. Ele tinha ligado, mas no caso, se tivesse sido outra ligação, ele conseguiria recusar se fosse em outro momento. Tá, então ele conseguiu isso por ligação. Cara, o WhatsApp tá apitando aqui. Vou botar rapidinho. Pronto. É por causa da receptividade temporária que as ações persuasivas costumam produzir nos outros que introduzir o conceito de momentos privilegiados. O significado da palavra privilegiado é claro e se refere a um status especial, elevado, que tem sido usado muito hoje em dia, erroneamente. A palavra momento, porém, é mais complexa, pois evoca dois significados. Um conota um período limitado no tempo, neste caso, a janela de oportunidade, depois de um acionador persuasivo. Quando o poder de uma proposta está no nível máximo, a outra conotação vem da física e se refere-se a uma força de alavancagem singular, que pode ocasionar um movimento sem precedentes. Essas dimensões emparelhadas, temporais, por um lado, e físicas, por um lado, temporais por um lado e físicas por outro, têm a capacidade de instigar uma mudança extraordinária, ainda em uma terceira dimensão, a psicologia, o mais importante. Os demais capítulos, descritos brevemente a seguir, mostram como. Então, ele vai entrar no assunto de neurociência, psicologia, que é muito importante, vendas. Parte 1. Persuasão, a antecipação da ação. Capítulo 2. Ah tá, aqui vai ser tipo um sumáriozinho. Capítulo 2. Momentos privilegiados. Esse capítulo explica o conceito de momentos privilegiados. Pontos identificáveis no tempo quando o indivíduo está particularmente receptivo à mensagem de um comunicador. O capítulo também apresenta e defende uma tese fundamental. O fator mais passível de determinar a ação de uma pessoa em uma situação em geral não é aquele que oferece o conselho mais exato ou útil, mas aquele que teve aumentado a sua atenção e, portanto, seu privilégio no momento da decisão. Capítulo 3. A importância da atenção é a importância da atenção é a importância. Tá. Então vamos destrinchar esse título. A importância da atenção é a importância. Porque a partir do momento que ela se torna importante, ela ganha o privilégio de ter um momento focado nela. E assim, a importância da atenção é a importância. Você tem atenção, você é importante, certo? Você está privilegiado. Sol, piscina e aquela música para animar o churrasco de domingo. É bom demais, né? O capítulo 3 explora e documenta o motivo central pelo qual a atenção canalizada leva à persuasão. A tendência humana de atribuir níveis de importância excessivos
a uma ideia assim que a atenção se volta para ela. O capítulo examina os efeitos da atenção canalizada em 3 áreas: campanhas de marketing online eficazes, avaliações positivas de bens de consumo e campanhas de propaganda bem-sucedidas em tempo de guerra. Tá. Capítulo 4. O que é focal é casual. Esse capítulo acrescenta um segundo motivo pelo qual a atenção canalizada leva à persuasão. Do mesmo modo que o foco de atenção leva a percepções de importância, também leva à percepção de casualidade. Se as pessoas se veem dando atenção especial a certo fator, tornam-se mais propensas a considerá-lo uma causa. Os resultados relacionados à influência do efeito, o que é focal é considerado casual, são examinados em áreas como escolhas de números de loteria e confissões falsas em interrogatórios policiais. Então, o que é focado na situação, no momento, é casual. Então, é causal. Então, a partir do momento que você está focado em alguma coisa, num momento de uma escolha, de uma decisão, aquilo se torna a causa da decisão. Na sua lembrança, sua memória, no seu momento de decisão, a causa da decisão vai ser influenciado pelo que você está focado. Espero que esteja entendendo. E esse é só o resumo dos capítulos. Capítulo 5. Comandantes da atenção. Os chamarizes. Se a atenção elevada proporciona alavancagem persuasiva, existem aspectos da informação que atraiam automaticamente tal atenção, e portanto nem requerem esforços especiais do comunicador. O capítulo 5 examina diversos desses comandantes da atenção que ocorrem de forma natural: o sexual, o ameaçador e o diferente. Identificou em algum? Talvez eu seja sexual. Capítulo 6. Comandantes da atenção 2. Gente, eu tô fazendo piada, claro, que aqui os comandantes da atenção não são pessoas em si, mas sim o que gera muita atenção ali no momento da decisão. Não, fatores, não pessoas. Capítulo 6. Comandantes da atenção 2. Os magnetizadores. Além das vantagens de chamar atenção para um estímulo específico, existe um benefício considerável em mantê-la ali. O comunicador, capaz de prender o foco de um público nos elementos favoráveis de um argumento, aumenta as chances de que o argumento não seja contestado por pontos de vista opostos e, portanto, excluído do ambiente da atenção. Então, comunicador capaz de prender o foco de um público nos elementos favoráveis de um argumento aumenta as chances de que o argumento não seja contestado por pontos de vista opostos e, portanto, excluídos do ambiente da atenção. Então, o comunicador que consegue prender a atenção do público nos pontos mais favoráveis do seu argumento, ele fecha as brechas para que outra pessoa possa colocar ali a jogo outro argumento que possa desbancar o seu, porque o foco está no seu. O seu é bom demais para ser contestado, entendeu? Vamos continuar. O capítulo 6 cobre certos tipos de informações que combinam o poder da atração inicial com o poder de permanência. O autorreferente, o inacabado e o misterioso. Então, o autorreferente, ele vai se fazer uma autorreferência, ele vai se autocitar de forma sucinta. Peraí que o celular caiu um pouquinho aqui.
O inacabado. O cara vai entregar parte do produto, parte do argumento, parte do que ele está oferecendo ali na sua falácia, no seu, na sua conversação, mas vai deixar inacabado, gerando curiosidade. E a curiosidade é um dos pontos mais importantes, o ponto-chave se ganhar uma pessoa no argumento, se ganhar um cliente, efetuar uma venda. A curiosidade é um dos pontos mais importantes de todos. Guardem isso. O misterioso. O misterioso ele vai entregar boa parte do que ele tem de entregar, mas ele vai fazer ali um mistério, vai fazer ali um joguinho de descubra. Será que ele tá falando? Será que é bom mesmo? Tenho que conferir. Tenho que dar uma olhada, tenho que estudar melhor. Tenho que ir a fundo no assunto. O misterioso, ele gera curiosidade também. 2 pontos gerando curiosidade. O autorreferente pode sim gerar curiosidade, mas ele gera mais autoridade do que curiosidade. Parte 2. Processos. O papel da associação. Cara, é real um sumário isso daqui. Eu acho que não tem. Não tem muito porque eu... Ah, não, tá no fim. Capítulo 7. A primazia das associações. Associo, logo raciocino. Uma vez que a atenção tenha sido canalizada para um conceito selecionado, o que no conceito leva... Meu monitor apagou aqui. Enfim. Uma vez que a atenção tenha sido canalizada para um conceito selecionado, o que no conceito leva a uma mudança de resposta. Toda atividade mental compõe-se de padrões e de associações e tentativas de influência, inclusive as persuasivas. Só terão sucesso se as associações que elas desencadeiam forem favoráveis à mudança. O capítulo 7 mostra como linguagem e imagística podem ser usadas para produzir resultados desejáveis, tais como melhor desempenho no trabalho, avaliações pessoais mais positivas e, em um caso especialmente notável, a libertação de prisioneiros sequestrados por talibãs afegãos. Não sei o que isso tem a ver, mas a gente vai estar vendo ali no capítulo. A Khan caiu aqui de novo? É complicado, cara. Pronto. Imagino que agora fica. Capítulo 8. Biografias persuasivas. Todos os lugares certos, todos os traços certos. Existe uma geografia da influência, da mesma forma que a palavra e imagens podem desencadear certas associações favoráveis à mudança. Os lugares também podem. Assim, torna-se possível nos enviarmos em direção desejada, nos colocando em ambientes físicos e psicológicos previamente dotados de sinais associados a nossas metas relevantes. Também é possível para influenciadores alcançarem suas metas transferindo os outros para ambientes com sinais apoiadores. Por exemplo, mulheres jovens saem-se melhor em tarefas de ciências, matemática e liderança, se colocando em salas com sinais, fotos, por exemplo, de mulheres que sabidamente dominaram essas tarefas. Ou seja, você estimula seu cérebro com coisas que inspiram, coisas favoráveis, que te dão mais gás, que retornam ali a sua força de vontade. Por exemplo, aqui no exemplo das mulheres que, por se colocarem num ambiente com mulheres que sabidamente, melhor falar sabiamente, dominaram essas tarefas,
elas também conseguem alcançar o sucesso com mais facilidade. Então, o que a gente entende é que no momento ali de venda, você, dependendo do seu storytelling, se você coloca o cliente num lugar muito bom, num lugar familiar, num lugar que ele se sinta inspirado, atraído, ou mais abertamente suscetível à aprovação da sua venda, você consegue concluir isso de uma forma. Você ganha mais porcentagens na hora da venda, de efetuar a venda. Então, abusem disso no seu storytelling. Faça com que seus clientes sejam deslocados psicologicamente para lugares bons que influenciem na resposta deles. Capítulo 9. A mecânica da persuasão. Bom, A Unip está cada vez mais próxima de você. Graduação digital e flex para você estudar. a mecânica da persuasão, causas, restrições e corretivos. Um comunicador pré-saúde concentrando os receptores inicialmente em conceitos que estejam alinhados por associações com a informação ainda a ser fornecida. Mas por qual mecanismo? A resposta envolve uma característica pouco reconhecida da atividade mental. Seus elementos não disparam apenas quando prontos, eles disparam quando aprontados. O capítulo 9 examina como esse mecanismo opera em fenômenos variados, como o funcionamento da imagística, da publicidade, a persuasão de crianças a cooperarem, e a persuasão de dependentes químicos a realizarem uma atividade terapêutica importante com o que normalmente não consentiriam. Eu não entendi muito bem esse capítulo. A mecânica da persuasão, causas, restrições, corretivas. Um comunicador pressuade. Eu li errado, é pressuade. Tá. Então, um comunicador ele tem que ganhar o cliente enquanto ele prepara o terreno e não quando o terreno estiver pronto. Isso seria a persuasão da persuasão. E é usado muito para fazer crianças cooperarem, para fazer dependente químico aceitar a terapia. Tá, eu acho que isso é mais psicológico para mentes mais resistentes, no caso. Causas, restrições e corretivos. Seria mais bruto o bagulho. Parte 3. Melhores práticas e otimização da persuasão. Capítulo 10. 6 caminhos principais para a mudança. Amplas avenidas como atalhos inteligentes. Para quais conceitos específicos a atenção de um público deveria ser concentrada, a fim de obter o maior efeito persuasivo? A atenção devia ser canalizada para um ou outro dos princípios universais da influência tratados em meu livro anterior. As armas da persuasão: reciprocidade, afeição, autoridade, aprovação social, escassez e coerência. Aprovação social seria... Tá. Tudo certo. Existem bons motivos para sua predominância e sucesso, pois estes são os princípios que, em geral, conduzem as pessoas na direção certa, quando estão decidindo o que fazer. Então, no capítulo 10, ele vai explicar atalhos inteligentes para se chegar nos 6 caminhos mais importantes da persuasão. E vou repetir que isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Isso é o mais importante. Você aprendendo esses termos, você pode procurar cada um deles separadamente para se aprofundar mais no assunto. Isso é de vital importância no seu copy, no seu storytelling, nas suas vendas, no geral, no seu marketing por completo.
são reciprocidade, afeição, autoridade, aprovação social, escassez e coerência. Capítulo 11. União. Estar juntos. O capítulo 11 revela um princípio universal adicional, sétimo, da influência. Ah, tem mais um. Unidade. Seria esse o último. Unidade. Existe certo tipo de unidade, de identidade, que caracteriza melhor um relacionamento do tipo nós e que, uma vez trazido persuasivamente à consciência, leva a mais aceitação, cooperação, afinidade, ajuda, confiança e, portanto, consentimento. O capítulo descreve o primeiro de dois grandes meios de desenvolver relacionamentos. Nós, apresentando sinais de semelhança genética associada à família e ao lugar. Então, se você se coloca no lugar de uma unidade, caracteriza melhor o relacionamento, do tipo nós, e que gera aceitação, cooperação, afinidade, ajuda, confiança e, portanto, consentimento. É mais fácil ter um relacionamento e gerar o nós ali. E é associado à família e a algum lugar. E abre portas, como o Jin fazia, se colocando no lugar de confiança ali da família, que ele podia entrar e sair da casa no momento que ele quisesse. Recebia muitas vezes até a chave da casa, mesmo não sendo da família. Então, ele usava desse conceito para criar afinidade. Capítulo 12. União. 2. Agir juntos. Além do efeito unificador de estar na mesma genealogia ou geografia, os relacionamentos nós podem resultar de agir juntos, sincrônica ou colaborativamente. Quando as pessoas agem de formas unitárias, tornam-se unidas. E quando tal atividade é organizada persuasivamente, produz afinidade e apoio mútuo. O capítulo 12 fornece exemplos das formas de maior ajuda entre estranhos, cooperação entre colegas de equipe, abnegação entre crianças de 4 anos, amor entre estudantes universitários e fidelidade entre consumidores e marcas. Capítulo 13. Uso ético. Uma consideração pré-persuasiva. Aqueles que usam uma abordagem persuasiva devem decidir o que apresentar imediatamente antes da sua mensagem. Mas eles também precisam tomar uma decisão ainda anterior. Se, sob aspecto ético, devem empregar tal abordagem. Com frequência, comunicadores de organizações comerciais põem o lucro acima da ética em seus pedidos. Assim, existem motivos para nos preocuparmos com a possibilidade de que as práticas persuasivas descritas nesse livro sejam usadas de forma antiética. Entretanto, o capítulo 13 combate o uso antiético ao oferecer dados de estudos que indicam que tais táticas solapam os lucros organizacionais de 3 formas poderosas. O que é solapam? Alguém sabe? Solapam. Deixa eu pesquisar. Solapam. Assolapar, cavam, escavam, minam, aluem, demolem, demolir, desabar, tá. Solapam é acabar com alguma coisa, afundar, essa seria a palavra. Afundam com os lucros organizacionais. Capítulo 14.
Pós-suasão, efeito posterior. Os pré-suasores querem fazer mais do que criarem mudanças temporárias via desvios momentâneos da atenção. Eles querem tornar essas mudanças duráveis. Desse modo, o capítulo 14 fornece indícios da ciência comportamental de dois tipos de procedimento que aumentam as chances de que as mudanças geradas inicialmente se enraizem e durem bem além dos momentos persuasivos. Enfim, chegamos ao módulo 2. Momentos privilegiados. Alguém aí é privilegiado? Não são muitas pessoas que sabem disso. Mas eu sei ler mãos. Ou pelo menos sabia. Quando jovem, aprendi quiromancia para ter assuntos nas festas. Acabei abandonando a prática, porque assim que fazia uma leitura, uma fila de candidatos ansiosos se formava, enterrando minha chance de ter conversas mais interessantes e acesso à mesa de buffet. Safado. Inteligente, porém nem tanto. No entanto, durante aqueles poucos anos, reconheci algo notável sobre as informações que eu lia nas mãos das pessoas. Elas quase sempre eram verdadeiras. Meus parceiros no processo, estranhos na maior parte, se surpreendiam com a precisão das minhas descrições e seus traços de personalidade. Acertou! Diziam. Como você conseguiu fazer isso? Aprendi a simular um sorriso de sabichão para escapar da pergunta, porque, francamente, eu me surpreendia também. Tá, então nem ele botava fé? E eu já sei o que aconteceu aqui. Não me surpreendo mais. Existem duas explicações para meu alto índice de acertos. A primeira se baseia em mecanismos paranormais que só podem ser dominados por uns poucos privilegiados. A segunda envolve processos decididamente normais que podem ser evocados por qualquer um. Duvido que minhas façanhas de leitura da palma das mãos possam ser interpretadas em termos paranormais. Sempre que submetidos a um exame rigoroso, esses mecanismos fracassam. Nos meus tempos de quiromante, obtive sinais claros de que havia algo de errado nos métodos paranormais de adivinhar a personalidade das pessoas. Curioso, com os meus sucessos na leitura de mãos, submeti elementos do sistema ao teste. Às vezes, lendo a linha do coração de alguém como se fosse a linha da cabeça. Esse tipo de coisa. Nenhuma das minhas alterações nas práticas rigorosamente estipuladas fez qualquer diferença no nível de sucesso. Por exemplo, se eu seguisse ou violasse o procedimento certo para revelar a presença de uma área secreta de insegurança em minhas cobaias, elas costumavam reagir com o mesmo gesto de cabeça, assumindo a culpa. Então, como é expressão corporal. Isso daí quem faz muito é o Vitor, de sei lá, esqueci o canal dele, cara. Metaforando. O cara é brabo. Isso não é quiromante. Isso é expressão corporal. Não estudo isso. Talvez eu deveria. Posso pensar no caso. Numa determinada noite, eu me sentia deslocado numa festa em uma casa onde não conhecia quase ninguém. Como interagir socialmente com estranhos é uma de minhas áreas secretas de insegurança. Comecei a ler mãos para me enturmar. Que cara esquisito. Cheguei a ler mãos do dono da casa 2 vezes. Uma no início da noite e outra quando ele retornou algumas horas e vários drinks depois, querendo saber mais. No meio da primeira leitura, dobrei seu polegar para trás e disse: Sabe, estou vendo que você é um homem bem obstinado. Na segunda leitura, ao dobrar seu polegar para trás, eu disse: Sabe, estou vendo que você é um homem bem flexível.
Após cada uma das leituras, ele refletiu por um segundo e admitiu que eu estava absolutamente correto sobre quem ele realmente era. O que estava acontecendo? Como minhas leituras foram vistas como exatas, não importava o que eu, dentro dos limites da lógica, alegasse. Os críticos da paranormalidade oferecem uma explicação padrão. Os quiromantes, ou astrólogos, ou frenologistas, leitores de protuberâncias na cabeça. Cara, que da hora, não sabia. Descrevem características tão difundidas, obstinação e flexibilidade, por exemplo, que quase todo mundo consegue se identificar com elas. Esse ponto é certamente verdade, mas não resolve o mistério como um todo. Se é tão fácil para as pessoas reconhecerem as próprias tendências para a obstinação e para a flexibilidade, esses opostos não deveriam se excluir após uma rápida reflexão? Quando rotulei o dono da casa naquela festa de um homem obstinado, por que ele não me contestou imediatamente com a consciência natural de sua flexibilidade? Por que ele só viu a verdade no traço que sugeri quando eu sugeri? Sai a magia, entra a concentração. E todo mundo está suscetível a aceitar uma breve descrição deles mesmos que alguém de fora faça, que alguém que nunca viu eles na vida faça. Por exemplo, astrologia e os signos. Muitas vezes os signos dizem: você terá uma semana ótima, de muita sorte, caso você faça tal coisa em tal parâmetro. Mas um parâmetro sempre muito óbvio. E algo que todo mundo tem uma semana ótima. Tira 1 ou 2 dias ruins, sobra 5 bons. Talvez tenha 5 dias ruins, mas os 2 bons já foram suficientes para a semana ser ótima. Ou seja, sempre são coisas óbvias. E a partir do momento que na astrologia o astrólogo revela: você vai ter uma semana ótima, a pessoa coloca aquilo na cabeça, no subconsciente, e fica a semana toda pensando: eu vou ter uma semana ótima, eu vou ter uma semana ótima. Por mais que demore para o momento ótimo chegar, para uma coisa boa acontecer, ele vai estar com aquilo na cabeça. E quando esse momento chegar, ele vai retornar a mensagem que ele recebeu: nossa, é mesmo, eu terei uma semana ótima. E aí, o astrólogo mais uma vez acerta. O astrólogo estava certo? Não, ele falou o óbvio. Só que ele conseguiu colocar aquela mensagem no subconsciente da pessoa, fazendo ela ter atenção naquela mensagem. Aquela mensagem recebeu a atenção, então ela logo recebeu o foco. Logo, ela tinha o privilégio. Você está vendo como que tudo encaixa? É muito simples, cara. Só que, para muita gente, é paranormalidade, é astrologia. Então, fica aí a dica: não acredite em astrologia nem paranormalidade. É tudo subconsciente. Sai a magia, entra a concentração. Então, a resposta está ligada a uma tendência operacional comum capaz de alterar substancialmente as decisões de uma pessoa. Suponha que numa festa eu dobrasse seu polegar para trás ligeiramente e, com base na resistência e na curvatura do seu dedo, proclamasse que você é um indivíduo bem obstinado, alguém que resiste a ser pressionado em uma direção que não queira tomar. Eu terei concentrado no traço da obstinação, fazendo você descer por um único canal psicológico, construído deslealmente para confirmar seu julgamento. Foi o que eu acabei de falar, tá ligado? Vai pregar no subconsciente da pessoa aquela exata mensagem. Por mais que tenha várias outras vertentes, você, ao mesmo tempo que você é flexível, você é obstinado, o que foi citado ali no momento foi a exata palavra, obstinação. Então, o cérebro sempre vai pegar o caminho mais curto, o cérebro vai fazer o caminho mais tranquilo para se chegar no resultado mais óbvio, o mais rápido possível, porque o cérebro de todo mundo é preguiçoso. Aceite isso, o cérebro de todo mundo é preguiçoso. Isso é ruim? Você pode usar isso de várias formas.